Fala galera do ProcVTube, tudo bem? Meu nome é Bruno Henrique e estarei com vocês nessa primeira aula. Bom, nesta aula veremos alguns itens, alguns componentes bem importantes em alguns relatórios. E são eles: gerenciador de nomes, a função índice e controle de formulários. Espero que vocês gostem. Estão preparados? Então vamos nessa! Bom galera, antes de mais nada, temos que acrescentar a guia desenvolvedor. Nós vamos aqui em arquivo, opções, personalizar faixa de opções, guia desenvolvedor. Vou ativar a opção desenvolvedor e vou dar um OK. Bom, nessa aula, como eu já havia dito antes, nós vamos trabalhar um pouco da estrutura e da organização de um relatório. Eu costumo trabalhar da seguinte maneira: eu divido o meu documento em algumas planilhas-chave, como aqui, por exemplo, a definição. Esta planilha de definição ela vai conter todas as tabelas auxiliares do meu relatório, tabela de depara, entre outros. E aqui eu tenho a minha planilha com o relatório em si. Eu posso ter uma ou mais planilhas de relatório. Neste caso, eu só tenho uma, que é onde vai conter todas as informações. Ou seja, os meus gráficos, as minhas informações consolidadas, os meus cálculos, entre outras informações. Beleza? Bom, vamos começar acrescentando a nossa caixa de combinação, que é onde eu vou selecionar os meus estados. Eu vou aqui na sheetzinha aula que eu criei, vou na opção desenvolvedor, inserir, controle de formulários, caixa de combinação. Vou dar um clique e vou clicar e arrastar para desenhar ela do tamanho e do formato que eu quiser. Vou dar um botão direito, formatar controle. Vai aparecer esta janelinha aqui com a guia controle ativada. Nela vão conter três propriedades fundamentais para a caixa de combinação: intervalo de entrada, vínculos da célula, linhas suspensas. Intervalo de entrada nada mais é do que as opções que irão aparecer para o meu usuário, que no nosso caso são os estados de São Paulo e de Rio de Janeiro. O vínculo da célula será a célula que estará vinculada a este objeto, a esta caixa de combinação. Ela vai retornar para mim o índice do meu item selecionado. Ou seja, se eu selecionei o meu terceiro item da lista, ele vai me retornar o número 3. Se eu selecionei o item 100 da minha lista, ele vai me retornar o número 100. Na prática vai ficar mais fácil de entender. Vamos definir aqui agora o intervalo de entrada. Vou clicar nesse botão, vou aonde está a minha lista, que é na planilha definição, e vou selecionar. Vou dar um Enter e fazer o mesmo para o vínculo da célula. Qual célula estará vinculada a esta caixa de combinação? No caso, eu vou colocar o A2. Vou dar um Enter, um OK, e vamos ver como é que ficou. Reparem que ele vai aparecer a minha lista. Nesta lista eu tenho dois itens, o item 1, o item 2, o item São Paulo e o item Rio de Janeiro. Se eu selecionar São Paulo, vamos ver como é que fica o meu vínculo da célula. Reparem que ele me retornou a posição de número 1, o que confere que dentro da minha lista São Paulo está na posição 1. Se eu selecionar Rio de Janeiro, ele automaticamente vai me retornar a posição 2, que se refere à posição do Rio de Janeiro. Bom, agora vem a parte que eu julgo mais interessante na nossa aula. Como que eu vou fazer para transformar este número 2 em Rio de Janeiro? Bem simples. Vou criar um intervalo nomeado. Os intervalos nomeados têm sido cada vez mais utilizados em vários tipos de relatório, uma vez que podem deixar o racional de alguma fórmula ou regra de negócio bem mais claro. Existem duas formas para a gente definir um intervalo nomeado. A primeira forma é através da caixa de nomes. É a forma mais rápida e mais simples de se criar um intervalo nomeado. Vamos ver? Basta eu selecionar o intervalo que eu quero, vir alterar o nome, vou colocar o nome de intervalo e vou dar Enter.
A partir de agora, este intervalo de E1 até a E3 para o Excel vai ser chamado de intervalo. Outra forma que temos para nomear intervalos é através do gerenciador de nomes. Bom, vamos aqui em Fórmulas, Gerenciador de nomes. A grande vantagem é que eu tenho aqui a opção de criar um novo, editar ou excluir algum intervalo nomeado. E o mais legal, eu tenho a opção de utilizar fórmulas nesses intervalos nomeados, que é exatamente o que a gente precisa. Bom, antes de mais nada, eu preciso saber que tipo de fórmula, o que eu preciso ter para poder resolver o meu problema, que é como que eu vou identificar qual estado que eu selecionei, como que eu vou saber qual estado eu selecionei, tá bom? Como que eu vou transformar esse 2 em Rio de Janeiro. Bom, para resolver esse problema, nós vamos utilizar uma função chamada índice. Vamos colocar aqui igual índice, que é uma função de busca. Ela é similar ao PROC-V, com algumas diferenças que veremos mais à frente. Bom, por ser similar, eu preciso passar um intervalo de busca, ou seja, uma matriz, um valor procurado e a coluna ou informação que eu quero retornar desta matriz. Neste caso, eu vou passar a matriz primeiramente, que no caso a nossa matriz vai ser do C2 até, o C3. Feito isso, ele vai pedir para mim o número da linha. O número da linha nada mais é do que qual posição, qual registro eu quero que retorne, certo? No nosso caso, vai ser aqui a nossa A2. Então, eu vou vir aqui e colocar A2. Ou seja, ele vai procurar a minha linha, o que tiver na minha linha 2, que no caso é o valor 2, dentro da minha matriz. Ok? E aqui ele está pedindo qual coluna eu quero retornar. Nesse caso, eu só tenho uma coluna dentro da minha matriz. Então, o meu valor aqui será 1. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Olha a mágica aqui. Desta forma, eu resolvi o meu problema. Ou seja, toda vez que eu mudar a minha combo, o meu registro, vou mudar aqui para São Paulo, ele muda aqui, ele vai mudar, vai retornar para mim o nome do meu estado ou o item que eu selecionei dentro da minha combo. Até aqui, a nossa aula poderia terminar. Mas, como eu disse no começo, a gente vai trabalhar com um pouco da organização e da estrutura desse relatório. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar nome aos bois. Como assim? Eu vou dar um nome para a minha lista de estados, vou dar um nome para a minha seleção e, principalmente, um nome para o meu estado selecionado. Eu vou ir em gerenciador de nomes para poder criar esses intervalos nomeados. Bom, reparem que aqui eu já tenho alguns intervalos criados. Eu vou apagar eles para a gente fazer do zero. Bom, primeiramente eu vou criar o meu intervalo de estados. Eu vou chamar de lista estados e vou falar que ele se refere a este intervalo aqui. Vou dar Enter e vou dar OK. Vou criar um chamado de cell de seleção estado, ou seja, meu estado selecionado. E vou vincular ele à minha célula A2. Bom, aqui eu não fiz nada demais, eu apenas dei nomes aos meus intervalos. Dentro disso, com esse racional, eu posso dinamizar, deixar de forma mais clara o meu resultado, que no caso seria o São Paulo. Aqui eu vou criar a mesma fórmula que a gente está vendo aqui em cima, de uma forma mais clara. Eu vou chamar de nome estado. Eu vou usar aqui a minha função índice. Lembre do primeiro argumento? O primeiro argumento era a matriz, que nesse caso vai ser a minha lista, ou seja, a minha lista estados, ponto e vírgula. O segundo argumento
é o número da minha linha, ou seja, a minha A2, que eu nomeei como cell_estado. E o meu terceiro e último argumento é qual coluna eu quero retornar. Como eu só tenho uma coluna, eu vou colocar 1. Vou fechar parênteses, vou dar OK e vou fechar. Com isso, nós podemos deixar o nosso relatório de uma forma bem mais clara e bem mais organizada e estruturada. Por exemplo, se eu der agora aqui o igual nome estado, se eu der um Enter, ele vai retornar para mim o nome do estado. Ah, mas Bruno, isso eu já tinha aqui. Realmente, você já tinha aí. Mas como que você ia, por exemplo, atribuir isso a alguma autoforma, a alguma caixa de texto? Ficaria complicado. Você teria que clicar em cima da autoforma e colocar a fórmula aqui. Até a pessoa entender do que se trata, da onde pega, do que não pega, demoraria um pouquinho mais de tempo. Aqui não. Aqui a pessoa sabe que isso daqui se refere ao nome do estado, facilitando o entendimento. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula.